E vamos agora para o Catecismo Maior de São Pio X, válido na nossa igreja. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. E tem PDF para baixar por aí na internet também. E aí nós vamos começar com ele, depois vamos estudar a vida dos santos e vamos para as orações das horas, tá bom? Vai ser bem legal você estar com a gente, estar, na verdade, mais pertinho do Senhor, porque a gente estudando as coisas de Deus, estudando as Sagradas Escrituras, estudando a sã doutrina, o Senhor nos abençoa e está perto de nós. E aí o Espírito Santo também nos ajuda a entender cada vez mais, tá certo? Bom, eu estou falando com todos aí sobre a confissão. E hoje, então, nós vamos saber sobre a dor ou arrependimento. Quando a gente faz exame de consciência, primeiro faz exame de consciência, se arrepende dos pecados, né? Primeiro faz o exame de consciência, vê os pecados que nós fizemos, e agora então nós estamos indo para a parte do arrependimento. Segunda parte da confissão é a parte do arrependimento. Então, aqui o parágrafo 4º, na página 116, aqui do Catecismo Maior, se chama da dor ou arrependimento. Que é a dor dos pecados? A dor dos pecados consiste num desgosto e numa detestação sincera da ofensa feita a Deus. De quantas espécies é a dor? A dor é de duas espécies, perfeita ou de contrição, imperfeita ou de atrição. Então vai explicar os tipos de dor que nós temos frente aos nossos pecados. É importante lembrar que o arrependimento é muito importante. Quem se arrepende fatalmente percebe que pecou contra Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, que nos criou tudo que existe. Nosso Pai que está no céu não merece nenhum pecado, nenhuma ofensa nossa, ao contrário. E aí então a gente percebe que nós erramos feio, demos um furo feio, aí estamos pecando, e aí então precisamos nos arrepender. E isso, com o tempo da sua prática de confissão espiritual, te dá uma dor muito grande, justamente uma dor enorme que você sente, porque você vai percebendo cada vez mais que você está sendo indigno do amor de Cristo por você. E aí você então, e isso é bom, isso é positivo, porque aperfeiçoa você na fé. O ruim é aquela pessoa que vai lá, confessa e fala, bom, todo mês eu confesso mesmo, então tudo certo, mês que vem eu confesso de novo, oi pecado, tudo legal? Isso aí que é péssimo, né? A pessoa confessa hoje, vai lá, comunga e já sai pecando, né? Se é que já não pecou dentro da própria igreja, né? Muito bem. Que é a dor perfeita ou de contrição. A dor perfeita é o desgosto de ter ofendido a Deus, porque Deus é infinitamente bom e digno em si mesmo de ser amado sobre todas as coisas. Por que se chama perfeita a dor de contrição? Chama-se perfeita a dor de contrição por duas razões. Primeira, porque se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso proveito ou juízo. Segunda, porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessarmos. Então, a contrição perfeita perdoa na hora nossos pecados. Se você atinge a contrição perfeita, na hora seus pecados são perdoados. Por isso que nós temos aquele livro que eu escrevi para vocês, Madre Sofia também, falando sobre como fazer confissão espiritual, comunhão espiritual e contrição perfeita na sua casa, na igreja doméstica. Tudo aqui voltado para a igreja doméstica, a igreja católica apostólica romana, mas nós estamos na igreja doméstica, tá certo? Que é a continuação da Santa Igreja. Tudo aí é aprovado pela igreja, pelo Vaticano, justamente por 2000 anos de sã doutrina da Santa Igreja. O pessoal aqui já sabe disso, a não ser que tenha aparecido alguém novo aí na paróquia, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, você na hora é capaz de receber justamente o perdão dos seus pecados pela contrição perfeita. Agora, em sendo assim, é preciso confessar, mas nós sabemos que está uma dificuldade de padres válidos. Nós sabemos que quem estiver com Jorge Mário Bergoglio rezando nas intenções de Francisco está excomungado da Santa Igreja. Tá? Também Nossa Senhora de Fátima está cheio de vídeos explicando isso daí. Na dúvida, vai lá assistir nas Servas da Sagrada Face. Tem um vídeo lá, vou provar que o Papa é Bento XVI e vou provar que eles estão excomungados, falando do clero. Mas Sofia dando show de direito canônico, vai lá, que aqui a gente não fala nada fora da igreja, só o que está totalmente dentro da igreja tem que obedecer a igreja, tem que obedecer a Nosso Senhor, essa é a minha missão na vida, de forma nenhuma eu vou ensinar errado, certo? Então aí acontece o quê? Na sequência é preciso se confessar, aí nós vamos para a confissão espiritual. Então, fechou aí o meio de campo, já que não temos padres válidos para a gente se confessar, estamos como na época da heresia ariana, e Santo Atanásio.
Santo Atanásio, inclusive, dizia que não era para ir mais à igreja. Santo da nossa igreja dizia isso, porque eram hereges, cismáticos, apóstatas, e quem estivesse então lá não conseguia o sacramento, só conseguia pecar contra Deus. E hoje nós estamos com a igreja bergoliana, a igreja católica apostólica romana veio para nossas casas. O Senhor está nos altares das igrejas domésticas, onde a pessoa decide seguir a Cristo, sabe que o Papa é Bento XVI, mesmo estando no céu agora São Bento XVI, e ao mesmo tempo tem aqui a estampa da Sagrada Face de Tours, devidamente adorada, né, com devoção, tanto quanto possível, vai se desenvolvendo a devoção, não é de uma hora para outra, você vai conhecendo mais a Sagrada Face, e não tem como, quando você conhece a Sagrada Face, não tem como não ser devoto da Sagrada Face. Fala, Maria Sofia. Ah, tá. Tudo bem. Não apesar de ser formação, não é live de pergunta e resposta, tá bom, gente? Vamos lá, então. Então, estamos falando da contrição perfeita, que perdoa os nossos pecados. Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados independente da confissão. A dor perfeita não nos alcança o perdão dos pecados independente da confissão, porque sempre inclui a vontade de confessar. E é por isso que, então, a gente faz a confissão espiritual, tão aprovada pela Santa Igreja, mas tão aprovada que nos 2 anos de pandemia, Jorge Mário Bergoglio mesmo incentivou todo mundo a fazer comunhão espiritual e confissão espiritual na igreja doméstica. Para ver que nós não estamos fora da Santa Igreja. Ele foi buscar isso aí no baú da Santa Igreja, da verdadeira igreja, né? Para contentar os verdadeiros católicos. E aí trouxe então essas pérolas que a gente já sabia que existia, mas trouxe então essas pérolas aí, mostrando que realmente é tão válido que não teve um para dizer o quê? Ele está inventando. Silêncio mortal, porque todo mundo sabe que existe. Tanto é que a confissão espiritual, ela é a contrição perfeita, inclusive é aprovada pelo Concílio de Trento, e também a mesma coisa com a comunhão espiritual, certo? O Concílio de Trento também. Vamos continuar aqui. Por que a dor perfeita ou contrição produz esse efeito no conceder o estado de graças? A dor perfeita ou contrição produz esse efeito porque procede da caridade que não pode encontrar-se na alma juntamente com o pecado mortal. Agora vamos para a segunda forma de contrição, que é a dor imperfeita ou atrição. A dor imperfeita ou atrição é aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como nosso supremo juiz, isto é, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta e na outra vida, ou pela própria fealdade do pecado. Então, na verdade, é assim. Na contrição perfeita, você se arrepende porque você tem, assim, a dor de ter ofendido a Deus, que é nosso Pai, que é nosso Deus e que nos ama tanto. E você, então, se arrepende por ter ofendido a Deus. Você sente aquela dor por isso. Agora, na contrição, vamos dizer, imperfeita, a atrição, que é dito aqui no catecismo, você se arrepende por medo de ser punido. Eu quero dizer que, na minha opinião, é assim, para ser bem sincero, melhor uma contrição imperfeita do que nenhuma. Então, eu quero dizer também, na minha experiência de catequista, que todo mundo começa primeiro na imperfeita. A pessoa começa nessa imperfeita aqui, a dor imperfeita, por medo de ser punida, que ela começa, então, justamente nessa parte de confissão. Agora, depois, então, quanto mais ela estuda a palavra de Deus, quanto mais ela vai conhecendo a palavra de Deus, conhecendo quem é nosso Deus, aí ela evolui para a contrição perfeita, porque ela vai conhecendo o nosso Deus, nosso Senhor, vai estudando, vai entendendo o sacrifício de Jesus na cruz por nós e vai percebendo que é assim, se tem uma coisa que o Senhor não merece de jeito nenhum, é nossa infidelidade e os nossos pecados, nossas ofensas de forma nenhuma, certo? É uma caminhada, gente. Isso é uma caminhada. Se todo mundo começar na imperfeita e der na perfeita, maravilha. Né? Se ficar pelo menos na imperfeita, bom, pelo menos começou, mas vamos almejar aí justamente horizontes maiores. Por isso que esse livro que eu estou falando, né, que ensina como fazer comunhão, confissão espiritual e também a contrição perfeita na igreja doméstica é tão importante, porque está ensinando como você alcança tudo isso, tá certo? É fininho, facinho de ler, mais fininho que isso aqui, ó. Que condições deve ter a dor para ser boa? A dor para ser boa deve ter 4 condições. Deve ser interna, sobrenatural, suma e universal. Vamos explicar o que é isso.
Que quer dizer a dor deve ser interna? Quer dizer que deve estar no coração e na vontade, e não só nas palavras. A pessoa se arrepender de verdade, não é assim, me arrependo, eu pequei, então dá para terminar logo que eu vou pro jogo lá, tá passando, começando, né, na Globo News, né, então tal, o esporte. Então a pessoa não está confessando de boca, mas não está arrependido porcaria nenhuma. Então tem que se arrepender no coração. É por isso que é importante parar, fazer aquele exame de consciência bem feito, né? Para você ir entendendo a gravidade dos seus pecados e aí se arrependendo, sentindo a dor de ter ofendido o nosso Deus. Por que a dor deve ser interna? A dor deve ser interna porque a vontade que se afastou de Deus com o pecado deve voltar para Deus detestando o pecado cometido. O que quer dizer a dor deve ser sobrenatural? Quer dizer que deve ser excitada em nós pela graça do Senhor e que a devemos conceber levados por motivos que procedem da fé. Então, sempre que a gente vai fazer uma confissão, primeira coisa, exame de consciência, tudo já pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que a gente entenda os nossos pecados, veja quais foram os pecados que a gente cometeu, ajuda de Nossa Senhora e ajuda inestimável do anjo da guarda, que está sempre com a gente 24 horas por dia. Precisa você pedir essa ajuda para você começar a entender os seus pecados. Também não é uma coisa que você faz em 5 minutos, por isso aqui na paróquia tem confissão uma vez por mês, e demora um pouquinho, né? Demora aí 40 minutos, 50 minutos, mas a gente faz junto todo o processo de confissão, todos juntos. E antes a gente já reza o terço, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude. Aí já vai para 1 hora e pouco o processo. Mas é importante, porque aí a gente está assim bem resguardado, pedindo a Nossa Senhora, o Espírito Santo é o anjo da guarda, que nos ajuda então a ver os nossos pecados como Deus vê. Não adianta a gente ver do nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é imperfeito. A gente olha e fala, não estou achando pecado nenhum. Aí vem o Espírito Santo sobre você, você vê todos os pecados e mais alguma coisa, até nojo, dá vontade de desaparecer, desligar o botão e sumir, porque de tão pecador e miserável que a gente é. Tá certo? Também não é uma coisa mágica, estou falando assim, mas isso é com o tempo. Não é assim, ploft, aconteceu. Aos poucos, com o tempo, e a gente vai pedindo a graça ao Senhor de ver nossos pecados como Ele vê, tá certo? Porque interessa o que o Senhor vê, não o que a gente acha que fez ou que não fez. E vale aí a palavra do Senhor, a vontade dEle, o que Ele diz que é. O que quer dizer a dor? Já foi. Por que a dor deve ser sobrenatural? A dor deve ser sobrenatural porque é sobrenatural o fim a que se dirige, isto é, o perdão de Deus, a aquisição da graça santificante e o direito à glória eterna. Quer dizer que esse aqui é um resumo. Nós vamos continuar melhor mais amanhã, tá bom? Porque agora vai mais 2 páginas aqui. Professor, marca para mim que eu parei na questão 717. Amanhã a gente continua se aprofundando mais na questão da confissão, tá bom? Tudo bom.